Né? Tava indo muito bem, muito boa noite. O Binha, quando ele não acha mais ninguém pra vir, assim, emenda de feriado, essas coisas, aí ele me chama, né? Porque ninguém mais pode vir nesses dias, né? Aí eu venho, tá bom? Então tenho um pouquinho de paciência, eu tô ainda em treinamento e nós vamos falar hoje do capítulo 61 de um livro chamado Espírito da Verdade. Nesta lição tem uma mensagem de uma senhora chamada Mei Mei. Já ouviram falar da Mei Mei? Mei Mei é conhecida no meio espírita, não é? Porque ela trouxe tanta luz através das mãos do Chico, tanta alegria, tanto carinho, tanto amor, e ela fala de uma forma tão gostosa pra gente, uma coisa assim impressionante. E nesta mensagem, que tem como título Encontro Marcado, ela conta uma pequena história. Uma história, obviamente, que associa com o Evangelho de Jesus, né? Os benfeitores espirituais já perceberam que não adianta a gente perder tempo com palavras vãs. Se a gente não associar Jesus à nossa vida, nós estamos perdendo tempo. Então, eles sempre acrescentam, sempre observam. E numa das mensagens que foi extraída, essa carta da Mei Mei, é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 19. E lá tem como título, Deixai vir a mim as criancinhas. É interessante, né? Isso. Porque isso aconteceu aleatoriamente com a gente. E depois eu pensei, nossa, as crianças vão ser comemoradas daqui a alguns dias, né? 2 dias. Foi por isso que você veio representar as crianças? Você é criança, não? Você é, né? Ah, tá. É que eu tenho um do seu tamanho em casa que ele fala que não é mais criança, não. É outra coisa, hein? Mas então, é assim, né? A gente é criança até quando interessa. Quando não interessa, a gente deixa de ser, né? Então, normalmente é assim. E aí eu me lembrei dessa associação, dessas duas coisas interessantes, né? Que ela fala da criança e essa mensagem, que é esse encontro marcado. Quando a pessoa vive num sofrimento muito grande, a gente vai buscando alternativas, não é mesmo? A dor é uma coisa assim impressionante. A dor encaminha a gente para coisas que a gente não tinha a menor disposição de realizar. Eu confesso a vocês que talvez poucos de nós teríamos coragem de sair domingo à tarde, no meio do futebol, num domingo chuvoso, quase noite, não é? Para vir escutar essa ladainha aqui, né? Se não fosse a dor, não é? Puxa vida, a dor é uma beleza, não é mesmo? Tá vendo? Olha como é que é bom, não é? Eu também confesso que eu tô aqui por causa da dor. E o Binha sabe disso. Então, ela mostra pra gente caminhos muito interessantes. E nessa historinha que a Mei Mei conta... Bom, vou falar um minutinho da Mei Mei pra gente dar uma reforçada. A Mei Mei era a esposa do Arnaldo Rocha lá em Belo Horizonte. Eles eram casados. E muito nova, ela desencarnou. Acho que com poucos anos de casamento, 1, 2 ou 3 anos de casamento, uma coisa muito rápida. E fez com que o Arnaldo ficasse fora de si, transtornado, tadinho, muito fora de si. E ele trazia na carteira dele uma fotografia do casamento, dela de noiva, de casamento. Trazia ela na fotografia. E então, num determinado dia que ele estava totalmente fora do eixo, a gente de vez em quando leva assim umas coisas, umas bordoadas na vida, umas coisas que a gente fica meio desequilibrado, né? Ele estava ali e de repente ele deu uma trombada, assim, deu um encontrão com o Chico Xavier. Ele deu um encontrão com ele. Ah, desculpa aqui e tal. Aí o Chico falou, nossa, como ela tá linda, né? Falei, mas que esse homem é louco? Ela tá linda? É, a Mei Mei. Quando ele falou Mei Mei, ele quase derramou, né? Quase se derreteu, porque ele pensou assim, quem é que sabe o nome dela? Porque esse era um nome carinhoso que eu usava com ela. Imagina só o casal sabia. Esse Mei Mei diz que é uma ligação associada com uma palavra chinesa ou japonesa, acho que chinesa, que significa amor puro, puro amor. Então eles falavam entre si, não é? E o Chico falou assim, aí ele ficou assim, nossa, totalmente... Nossa, acendeu uma luz nele, né? Como é que aquele homem lá, que ele sabia dessa Mei Mei, não é? E aí eles marcaram um encontro, eles se encontraram e eles conversaram um pouquinho. E isso fez com que ele começasse a se interessar pela doutrina espírita, porque ele era muito avesso à doutrina, né? E aí ele começou a se interessar pela doutrina. Foi uma coisa muito interessante, muito bacana. E a Mei Mei veio efetivamente socorrê-la, porque ele tinha uma tarefa a desenvolver. E realmente desenvolveu essa tarefa,
trabalhou alguns anos com o Chico e desencarnou recentemente, talvez uns 2, 3 anos atrás, e realizou um trabalho muito bonito de compilação das mensagens do Chico, divulgação, essas coisas, né? E a Meimei tem um trabalho no plano espiritual e todas as pessoas que já ouviram falar, sempre ouvem falar da Meimei com as crianças. Olha que coisa legal, né? A Meimei tinha uma ligação muito forte com as crianças, porque ela não pôde ser mãe, e não é só por esse motivo, por diversos outros motivos. Ela, no mundo espiritual, ficou assim conhecida, não é? Pelo nome de Irmã Blandina. Tem uma das obras do André Luiz. A Irmã Blandina é a nossa Meimei. Bom, e aí, o que acontece? Acontece que a Meimei veio trazer essa história chamada Encontro Marcado. Olha só que interessante. E nessa história diz assim que tinha um senhor que estava sofrendo muito, mas estava num sofrimento muito grande. E depois desse sofrimento ele resolve buscar as informações sagradas, ou as informações luminosas, ou as informações maiores, ou as informações supra-sumo de quem? De Jesus. E dentro das informações de Jesus, ele recolhe uma coisa que ficou no coração dele, que dizia assim: estarei convosco até o final dos séculos ou dos tempos. E ele ficou assim: como que a gente vai encontrar Jesus se ele está com a gente? E ele ficou com aquele entusiasmo muito grande mesmo. E aí ele começa a procurar Jesus, né? E qual é o primeiro lugar que ele vai? Se fosse a gente, qual é o primeiro lugar que a gente iria? Numa igreja. Vai procurar Jesus na igreja. Nossa, saiu. Vai procurar as igrejas mais importantes, mais reluzentes que ele podia conhecer, mais bonitas, mais. Só que chegava lá e falava: meu Deus, mas Jesus não está aqui. Cadê Jesus? Estava procurando Jesus. Então tá. Não achou Jesus. Procurou em diversas igrejas, não achou Jesus. Aí ele pensou assim: bom, mas será que eu posso encontrar Jesus entre as pessoas que estudam com ele? Estudam as letras dele, estudam os comportamentos, estudam a forma que ele viveu, estudam. E aí ele procurou Jesus nas casas de conhecimento, de sabedoria, de estudos associados a Jesus. Olha só que coisa. Bom, aí ele procura, mas infelizmente não acha. E aí então, um belo dia, chuvoso, talvez um domingo, final da tarde, chuvoso. Por que vocês estão rindo? Bom. Coincidência, né? Coincidência. Ele está saindo num desses salões de estudos e de repente ele ouve o choro de uma criança, de um bebê. Ouve o choro de um bebê, fica assim, alarmado, procurando. Até que ele vê lá um bebê que foi deixado, doente, em tenra idade, na porta de onde ele estava. Ele pega aquele bebê com tanto carinho, com tanto amor, aconchega aquele bebê no peito, de uma forma tão amorosa e tão carinhosa. Fecha um pouquinho os olhos, daqui a pouquinho ele abre os olhos e quando ele vê na frente dele, quem ele vê? Jesus, olha só. Jesus, ele fica assim: meu Deus do céu, Jesus, encontrou com ele. Mas como é que pode num lugar desse, na meio da rua, desse jeito? Ele ficou assim, todo alterado de ver ali Jesus. E ele, com a criança, não sabia se abraçava Jesus, se atendia a criança, se punha a criança em um lugar seguro, se falava com Jesus. Mas aí, é interessante, não é? Porque a voz da sabedoria fala assim pra gente que algumas coisas surgem, né, pra gente assim, de uma forma assim, você não precisa fazer nada, só escuta, né? Então lá no imo da consciência dele, ele escutava Jesus dizendo assim: meu filho, eu estarei aonde estiver o amor e a caridade. Meu Deus do céu. Então a gente vai procurar Jesus em cada lugar, né? Tem gente que saiu daqui procurando lá para a região lá de
da Via Dutra, lá que tem uma cidade lá, né? Saiu daqui procurando, daqui para lá. Tem um grupo de gente indo daqui para lá procurando Jesus. Mas é provável que ninguém ache. Porque ele disse que estaria onde estivesse o amor e a caridade. Olha só que coisa impressionante. Mas ele escuta aquilo dentro da consciência dele, vendo Jesus segurando a criança. Ai, é muita coisa junto, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí ele faz aquela pergunta, não é? Mas Jesus, como é que eu faço? Como é que eu faço para estar mais perto de ti? E aí a resposta, olha que coisa linda, 2 coisas, né? Primeira que ele viu lá no Evangelho, que Jesus estaria conosco por todos os tempos, ou até o fim dos séculos. E agora Jesus fala outra vez para ele assim, quando socorrerdes a um desses meus mais pequeninos, eu estarei convosco. Você está fazendo isso para mim. Meu Deus do céu, 2 lições profundíssimas, não? Quando socorrerdes a um desses mais pequeninos, é a mim que estarei fazendo. Não é mais ou menos isso que está escrito lá, não é? E aí a gente fica pensando, mas quem são esses pequeninos? Vamos dar alguns exemplos, né? Porque a gente sempre pensa que são as crianças. Aí vai sair daqui procurando a primeira criança que encontrar. Vai pegar, dar 100zão para ele. Primeira criança que encontrar vai ganhar 100zão. Já pensou? Hã? Você já pensou um negócio desse, rapaz do céu? E na verdade a gente precisa entender e interpretar segundo o Espírito, não é mesmo? Então quando ele se refere a esses meus mais pequeninos, nós podemos estar e pensando assim, por exemplo, o nosso irmão malfeitor é um irmão nosso pequenino? Está faltando alguma coisa com ele, não é mesmo? Como estão faltando para os pequeninos? Experiência, crescimento, desenvolvimento, conhecimento. Olha só que interessante. Então, os nossos irmãos malfeitores podem ser considerados os nossos irmãos pequeninos. Olha só. Mas, por exemplo, você está dentro de um ônibus e você está sentado e você vê alguém que precisa sentar. Essa pessoa que precisa sentar, você está numa condição melhor que a dela. Ele é um seu pequenino. Então você pode favorecê-la. Olha só, puxa vida. Meu Deus. E aí a gente fica pensando, meu Deus do céu. Existem casas espíritas que o pessoal estuda 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 200 anos. Que o bicho... A pessoa desencarna e continua estudando no mundo espiritual. Mas alguém fala assim, vamos regaçar um pouco as mangas. Fala, não, ainda não aprendi tudo que eu deveria. Olha só, fica assim, só fica aprendendo. Só aprendendo. Tem uns que vão lá 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500 anos. Só dobrar o joelho, reverência, Senhor. Aí a vozinha toda hora fala assim para ele. A voz, não é a vovozinha não, é a voz. A voz diz para ele, vamos arregaçar as mãos. Eu preciso continuar agradecendo e louvando a Deus eternamente, porque é assim que Ele estará conosco. Está tão longe de Jesus, não é? Poxa vida. Às vezes a gente está perto de um... A gente fala mendigo, mas a gente tem que falar assim, sem teto. Arrumaram uns nomes bonitos para umas coisas. Agora é sem teto, não é? O que mais que tem uns nomes? Morador de rua, não é? Essas coisas assim, né? Aí tá lá, e tá ali, podia estar tão mais perto de Jesus se a gente tivesse assim um minutinho de paciência, trocasse algumas palavrinhas com ele, simplesmente isso. Vai melhorar, hein? Tá ruim, mas vai melhorar. Se melhorar, você aguenta. Sabe assim, aquela coisa de ânimo. Olha o nosso pequenino, nós estamos numa condição diferente, nós podemos atender esse pequenino. Já pensaram quantos pequeninos aparecem pra gente no nosso dia a dia, sem que a gente perceba, não é? Então sai lá a pessoa da escola, né? E eu me lembro numa casa grande que tem lá na cidade, em que as pessoas estudavam lá até 9:30 da noite, aí o pessoal saía assim, ficava na porta,
Não posso falar o nome, nem onde é, nem nada. Aí, gente, vamos nós tudo subir junto aqui pra gente ir pegar o metrô, porque é perigoso, alguém pode pegar o nosso dinheiro no caminho, nossas coisas. Aí, os outros colegas vão tudo saindo com os carros das garagens, tudo saindo. Até logo, viu? Até logo. E aquele grupo de senhorinha precisa se reunir para poder subir 3 quarteirão em segurança. E os homens tudo saindo com os carros. Até logo, até logo, até logo. Ai, meu Deus do céu. Dá para arregaçar um pouco as mangas. Só um pouquinho. O infeliz, ou o feliz, não sei, né? Tem gente que acha que é feliz, tem gente que acha que é infeliz. Depende do ponto de vista, né? Vai ser obrigado a fazer os 3 quarteirõezinhos de qualquer jeito. Vai ser obrigado a fazer isso. Não tem escapatória. E, no entanto, a gente estava lá estudando. Não conseguiu perceber que podia dar um alívio para aquelas pessoas que estavam ali, pelo menos 3, 4 pessoas, dependendo do tamanho do carro. 2, 3 quarteirões para cima. Não conseguiu perceber isso. A gente não consegue perceber o quanto a gente pode estar próximos de Jesus quando a gente toma a iniciativa, né? Toma a iniciativa do bem, toma a iniciativa do amor. Tem gente que passa todos os dias em frente a um tancão cheio de roupa, a uma pia lotada de louça. Alguém vai lavar. Vamos arregaçar as mangas. Não, agora eu tenho coisas mais importantes para fazer. Não é assim normalmente? Quantas e quantas vezes a gente poderia ter tomado a iniciativa do bem? Estaríamos mais próximos de Jesus, a gente nem faz ideia disso. Aí você vai lá no Evangelho, o Espírito fala, quem trabalha no amor e na caridade não tem nada a temer, nada, absolutamente nada. Mas quem é que quer trabalhar no amor e na caridade, meu Deus do céu? A gente quer saber de dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso. O que mais? Saúde para dar e vender. Dar e vender. Quanto que é a saúde aqui, Binha? Quanto que você vende, não? Você não vende, né? Ó, já tô falando do Natal, do Ano Novo, meu Deus do céu. Tô antecipando, nem foi o dia das crianças ainda, né? Meu Deus do céu, né? E nós estamos pensando nisso. Dinheiro no bolso. Quer ter muita saúde. Tanta saúde, mas tanta saúde, que se alguém falar pra gente, olha, nunca na sua vida põe a mão num corrimão do hospital. Olha só, nunca a gente vai pôr. Aí a gente vai lembrar isso no metrô, falar, será que no metrô também? No metrô também. No ônibus também, no ônibus também. No carro também, no carro também. A gente não anda mais no carro de ninguém, no metrô de ninguém, no ônibus de ninguém, no lugar mais de ninguém. Na maçaneta da porta também não pode. A gente também nem abre mais a porta, só fica em casa. Olha só. Saúde pra dar e vender. Olha que belezinha, né? É isso que a gente quer, né? E Jesus está lá na porta assim, meu Deus do céu, quanto tempo será que eu vou esperar? 2 anos já. E nós lá dentro cantando. Saúde para dar e vender. E Jesus lá fora esperando. E nós lá dentro cantando, Jesus lá fora esperando. Meu Deus do céu, vamos arregaçar a manga. Aí não faz nada. Amor, caridade. Aí nós lá dentro, Senhor, entra aqui dentro da minha casa. Jesus fala, vem filho, vem me ajudar aqui fora. Olha, Senhor, se o Senhor não entrar na minha casa, eu vou pirar. Ó, meu filho, eu tenho mais o que fazer. Não é assim? É. Você quer saúde para dar e vender? Ah, lá no Binha, então. Tem corrimão lá? Mas esse aqui não precisa nem pôr a mão, viu? Esse aqui é proibido passar para lá. Nem abre essa porta aqui. Não abre essa porta. E Jesus está do lado de lá e nós estamos do lado de cá. Eu deixei ali a porta umas mensagens de Natal, quem quiser se servir. Eu não consigo lê-la aqui, eu já deveria ter decorado, que eu costumo decorar as mensagens do Natal. Essa aqui ainda não consegui decorar. Mas estão ali as mensagens. Leiam, passem para os amigos queridos. Olha, é uma coisa muito gostosa. Talvez a gente ainda
precise relembrar isso. Receber uma carta é uma das coisas mais gostosas que tem. Uma carta que chega em casa. E tem gente que tem tanta carência de receber carta que nem eu, que quando chega em casa as cartas, não importa de onde veio, pode vir, olha, da Enel, da Comgás, da Telefônica, não importa. Não é? Porque todo mundo parou de mandar carta, mas eles não param. Não é impressionante? Façamos um esforço para o amor e a caridade, porque lá estará Jesus. E aonde quer que nós estejamos praticando o amor e a caridade, porque olha, nós não estamos aqui para salvar o mundo, isso aí está por conta dos nossos benfeitores maiores. Mas nós estamos aqui pelos pequenos gestos de boa vontade, pequeninos gestos. O lugar no ônibus, que pode ser uma bobagem, não é? Talvez uma palavra amiga com algum conhecido ou um irmão nosso que esteja na rua, um morador de rua. 5 minutos de uma boa conversa edificante, pode ser interessante. Às vezes um telefonema para uma pessoa que há muito tempo não falamos, pode ser muito bom e muito interessante. Enfim, nós já podemos e temos condições de arregaçar as nossas mangas. Estejamos convictos disso e saibamos que quanto mais nós trabalhemos para o bem, quanto mais nós vamos poder cantar no final do ano. Saúde para dar e vender. O dinheiro do bolso não precisa, mas a saúde nós precisamos, não é? Agora, como é que adquire saúde? Menosprezando a saúde dos outros? Será assim? Então, quanto mais nós fortalecermos a imunidade do outro através do quê? De alimento, de tudo que for possível. Quanto mais nós auxiliarmos, mais nós seremos auxiliados. Eu, de vez em quando, tenho dor no braço, mas aí eu fico pensando, tem dor no braço? É sinal de que falta fazer alguma coisa. Uma vez fui descarregar um negócio lá no Ceasa para ir para Piedade. Chegou um senhor lá, caminhoneiro, falou, o senhor que está me esperando não é só eu. Olha, senhor, desculpe, eu atrasei um pouquinho, que é a terceira viagem que eu estou dando. Piedade, São Paulo. Terceira viagem que ele estava dando. Ele saiu, colocou o roupão dele, entrou no caminhão, descarregou as caixas tudo, carregou as caixas vazias, tudo, amarrou as caixas, falou, agora com você, pode ir me dando as coisas. E eu com dor no braço, falei, eu tô com vergonha de falar para ele que eu tô com dor no braço, eu vou dar as caixas assim mesmo, com dor mesmo, paciência. Vocês sabem que nunca mais lembrei daquela dor no braço, nunca mais. Agora eu tô pensando como é que eu vou resolver a dor no pescoço, né? Então é parar de falar assim, né? Fazer assim, né? Começar a fazer assim, né? Vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa boa? Vamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E uma mensagem de criança, apesar que só tenha você, né? Esse pequeno, sozinho, à noite, no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo um pão. É um anjo pobre a caminho, sob inocente amargura. Pássaro triste à procura de ninho e consolação. Criança desconhecida dormirá? Quem sabe onde é órfão? Ninguém responde. Aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria o consome, quanto anseio, quanta fome. Ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina. Socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem, que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve no teu sorriso, sentirás de improviso a bênção de doce luz. É que no amor da criança, que te agradece o carinho, receberás de mansinho a gratidão de Jesus. Vocês já imaginaram quando a gente chegar ao ponto de Jesus nos agradecer alguma coisa? É muito mais do que uma manga arregaçada, as duas. As pernas, a bota nas pernas, né? Porque você vai estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, atendendo a maior necessidade. Aliás, a necessidade que ninguém quer atender. Já pensaram? Esse privilégio? Recebi um agradecimento de Jesus. Olha só, não é? Muito obrigado pela atenção. Não desanimem. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, ajudando-nos a pensar. Muita paz. Muito obrigado. Jesus te abençoe.
Eu ouvi o nome hoje da Meimei, da irmã Blandina, e eu ouço esse nome há mais de